nós vamos agora desfrutar da tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Quando nós observamos a tua palavra, nós não tropeçamos, nós não andamos sem direção nem confusos. Que nessa noite a tua palavra possa cumprir em cada coração o teu propósito. Que todos sejamos edificados pela tua voz, pela tua palavra. Usa a minha vida, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Eu não tenho nada de mim, Senhor, mas tu és tudo o que eu preciso nessa noite. Que a minha boca seja um instrumento do Senhor para tocar no coração dos meus irmãos nessa noite, e que o teu propósito se cumpra no coração de cada um. Essa é a minha oração. Eu te peço que o Senhor nos ajude nessa noite, para a glória do teu nome. Amém. Abra sua Bíblia no livro do profeta Miqueias, capítulo 6. Pastor, tem Miqueias na Bíblia? Tem. Como que eu faço para achar? Que lute. Está nos profetas menores. 70 daí que eu tento daqui. Se você tiver dificuldade, abre em Salmos, vai para frente um pouquinho. Ou então em Mateus e volta. Lá vai ter Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Obadias. Só não tem Judite. Um dia, no culto, eu ia explicar que é importante a gente participar da escola bíblica. Eu falei, abra a sua Bíblia em Judite, capítulo 3. Até os diáconos começaram. Aí os irmãos não conseguiam achar. Eu falei para os obreiros, ajuda o irmão lá a achar. Os obreiros foram lá ajudar. Irmão, não tem na Bíblia isso aí, irmão. Para você entender o quanto que é importante na história bíblica, na escola bíblica. Miqueias capítulo 6, versículo 3 em diante, está na RC? Eu estou lembrando dos irmãos caçando. Judite, eu não dou conta não. Miqueias 6, 3. 6, 3. Dificilmente a gente lê Miqueias, né? Abacuque. Obadias menos ainda. Naum. Achou? Achou? Vou te ajudar, tá? Aqui, ó. Vou pra você. Miqueias, capítulo 6, versículo 3. Achou? Ainda não? Deixa eu ajudar. Não, achou. Alguém mais? Amém? De olho na Bíblia. Ó povo meu, que te tenho feito? Em que te enfadei? Testifica contra mim? Certamente te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão, e pus diante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, ora, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo. Virei perante ele com holocaustos ou com bezerros de um ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma.
ele te declarou: ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, que ames a beneficência ou a misericórdia, em outras versões, e que andes humildemente com o teu Deus. Vou ler de novo o versículo 8. E te declarou: ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, que ames a beneficência ou a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Levanta o rosto, olha aqui para mim com muita atenção. Miqueias é um profeta de Deus, um profeta interiorano, ele era do interior. A trajetória dele é pouco mencionada na Bíblia. Ele está entre os profetas menores, e os profetas menores é um conjunto de livros de profecias, de profetas que não profetizaram tanto, ou que não tem tantas profecias registradas, como o exemplo de Jonas, que só tem uma profecia e pronto. Ou profetas que profetizaram, talvez até um pouco de profecias a mais, porém num curto período de tempo. Então é isso que a gente separa: profetas maiores, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, que profetizaram por um longo período e muitas mensagens proféticas. Outros profetas menores aparecem na história, dá uma profecia e pronto. E Miqueias dá algumas profecias para Israel. E uma delas é essa profecia que nós vamos comentar e conversar sobre ela hoje à noite. No capítulo 6, ele começa indagando o povo de Deus. E quem está falando na boca não é o profeta Miqueias, quem está falando é o próprio Deus. Deus está falando na boca do seu profeta. A voz que está sendo ouvida é a voz de Miqueias, mas a mensagem que está sendo pregada, a mensagem que está sendo proclamada, a mensagem que está sendo anunciada, ela vem diretamente da boca de Deus. Então é a boca de Deus falando na boca do profeta. Quando a boca de Deus fala na boca do profeta, nós temos uma coisa chamada autenticidade, que é o homem falando segundo os oráculos ou os decretos de Deus. Não tem como fazer curva. Então o Senhor começa perguntando para o seu povo, dizendo: o que eu fiz para vocês? Vem cá. O que eu fiz para vocês? Que mal eu tenho intentado contra vocês? Que te tenho feito? Em que te tenho enfadado? Ele diz assim: me responde, na versão King James. Ou aqui na versão que nós estamos lendo, ele diz, testifica contra mim. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Ele está dizendo: eu, o Senhor, Todo-Poderoso, médico dos médicos, advogado dos advogados, juiz dos juízes, Senhor dos senhores, Deus de toda a eternidade, vou aceitar me colocar agora na posição de réu. Deus é juiz, mas diante daquele povo ele vai aceitar, ele vai se colocar na posição de réu e dizer: dê o seu testemunho contra mim. Eu quero que vocês me digam, que no banco de réu vocês me acusem de todo o mal que eu tenho feito para vocês. Em que tenho enfadado vocês? E quando o Senhor fala com o seu povo, a mensagem de Deus, ela tem endereço certo. Alguém estava se sentindo enfadado em servir ao Senhor. Daqui a pouco nós vamos ver que as rotinas cultuais, as rotinas de rituais que aquele povo fazia como culto ao Senhor, estavam indo de bem a melhor. Todos os desígnios religiosos e ritualísticos estavam solenemente sendo executados pelo povo. As ofertas de expiação pelo pecado estavam sendo sacrificadas no altar de Deus. O templo, os levitas, o sacrifício, os pães, o serviço ritual, estava tudo indo muito bem. Mas o povo estava enfadado de Deus, cansado de Deus, e começaram a reprovar Deus e dizer:
o Senhor está nos cansando. Eu tenho que andar na tua presença todo dia. Eu tenho mais o que fazer. Eu tenho que derramar o meu coração em todo tempo, aquele lance de que em todo tempo estejam alvos as tuas vestes e que nunca falte o óleo pela sua cabeça. Isso cansa. Eu tenho que ficar 24 horas por dia lidando com coisas. Quando para um demônio, vem outro. Quando não é um cão, é outro. Eu vou deitar para dormir. Estou conjecturando aqui, tá? É batalha espiritual todo dia. Eu amanheço quebrado. Estou cansado. Estou cansado porque eu trabalho fora. Aí eu tenho que pegar um tempo que já não tem. Eu tenho tanta coisa para fazer. E o Senhor está me cobrando. Está me chamando para Ele. Está me atraindo para Ele. E o chamado de Deus é irresistível. Jeremias pregava e apanhava e dizia: nunca mais eu prego, cansei. Hoje em dia os pregadores pregam e ganham curtida na internet. No período bíblico, quando eles pregavam, eles apanhavam, até o lombo não aguentar mais, e voltava para casa. Estou cansado disso. Paulo e Silas, como foi pregado aqui semana passada, imagina você libertar uma cativa, e além disso, ser preso e apanhar por causa disso. Isso cansa. E o povo está sendo atraído por Deus. Então, processando os trabalhos rituais e cultuais todo dia, talvez por hábito, por costume, eu vou no culto, né? Domingo, dia de culto. Só que estão dizendo, isso cansa, é todo dia, é toda hora, eu tenho que vigiar todo dia. Alguém aqui já sentiu, seja honesto, o peso de servir o Senhor? Ah, pastor, mas servir a Deus é um prazer. É um prazer, é uma alegria, é verdade. Só que se você for olhar para a sua condição e a minha, moramos num corpo que tem canseira, que se enfada, que se fadiga, aí vira o plantão, e de manhã cedo o Senhor está me chamando para orar. Vou, o chamado é irresistível, vou, mas eu estou cansado. E o Senhor está falando para o povo aqui, vocês estão cansados? Em que eu tenho cansado vocês? Vocês estão enfadados? Em que te tem enfadado? A pergunta é, o que eu tenho feito para vocês? Vocês estão reclamando tanto de mim? Aí, a questão é, o bem que Deus fez ao seu povo ao longo da história havia caído no esquecimento. Grava nas tábuas do seu coração. Quando eu esqueço do bem que Deus fez, começo a achar que Deus é mau. A ponto dele falar, você está me julgando porque eu sou Deus e estou cobrando alguma coisa de você? Estou exigindo santidade, devoção, atenção. Então, eu me coloco no banco de réu e aceito. Me diz o que eu tenho feito de mal para vocês. Aí começa o negócio ficar bonito. Na profecia, Deus fala assim, eu vou refrescar a memória de vocês. O que Deus começa a pedir passa a ser entendido como um peso. Então Deus começa a refrescar a memória do povo. Versículo 4. Calma. Certamente eu te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão. Está junto, mas entenda aqui, só até aqui. O Senhor está dizendo bem assim, vocês lembram quem vocês eram antes de eu chegar na vida de vocês? Vocês lembram que vocês eram escravos e eu tirei vocês da situação, da condição de escravidão que vocês estavam submetidos a ela?
Vocês lembram? Vocês lembram que quando vocês começavam a falar de culto, de adoração, e vocês começavam a se multiplicar na terra do Egito, Faraó dobrava a carga de trabalho de vocês? Vocês começaram no Egito trabalhando 8 horas por dia, com intervalo de 2 horas no almoço. Quando o Faraó viu que o coração de vocês estava inclinado a me buscar, ele falou: agora vai ter um trabalho dobrado. Hora de almoço, você não demora mais do que 15 minutos para bater uma marmita. E o expediente que ia até às 18, agora vai até às 22. E o povo vem com um papo de adoração, de culto, de Senhor, e vai se multiplicando. O Faraó diz: vamos fazer o seguinte, a gente dava a palha para eles fazer os tijolos, agora eles vão ter que ir atrás da palha. Está lá em Êxodo. Vocês lembram que cada vez que vocês tentavam descansar, o opressor da vida de vocês dobrava a carga de trabalho de vocês? Aí vocês não estavam cansados. Mas agora que eu libertei vocês da casa da servidão, você diz que eu estou te sufocando. E que não aguenta mais. Isso é a nação de Israel. Aí, você está achando que uma vez por semana está pesado. Quem está entendendo o que eu estou falando? O Senhor está dizendo: lembra de onde eu te tirei. Lá não era só a carga de trabalho. Lá era o peso da servidão e do pecado. É muito melhor se ocupar na obra de Deus, sentir o peso de servir ao Senhor, do que ser um pandeiro na mão de Satanás. O Senhor está dizendo para eles: lembra que eu tirei vocês da escravidão? Ou seja, eu libertei você. Tem como você olhar para alguém carinhosamente perto de você e dizer: você foi liberto. Fala assim: você escapou de lá. Não foi só isso, não foi só a libertação que eu recebi. Aí o Senhor diz: te remi. Ou seja, te salvei. Você sabia que tinha uma sentença de morte endereçada a você? Um oficial de justiça chamado morte, um dia ia bater na sua porta para te levar, mas não vai poder mais. Nem eu nem você vamos experimentar a morte, porque Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E sabe o que aconteceu para a gente ser livrado do dano da morte? A sentença que estava com o meu nome foi rasgada na cruz do Calvário. Eu te remi. Você acha pouco? Te libertei, te salvei. Aí te diz: te pus diante de ti Moisés, Arão e Miriam como líderes, como caminho, como direção. Não deixei vocês soltos sem saber para onde está indo. Coloquei Miriam, Arão e Moisés como líderes para poder te guiar pelo caminho, para você não depender da sua própria consciência. Então o Senhor está dizendo para eles: te libertei, te salvei, te dei direção, mas espera lá, vocês esqueceram demais. Salmo 103 diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. E ele segue: bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Irmãos, sabe qual que é o nosso problema? Nós temos uma memória muito curta. O tempo vai passando e a gente começa a se esquecer de tudo aquilo que Deus já fez por nós ao longo da nossa caminhada. E de vez em quando é importante a gente olhar no retrovisor da vida e perceber o quanto a gente já caminhou na presença de Deus. De vez em quando é bom você ir lá na sua rede social e dar sabe aquelas lembranças que a rede social dá para a gente há 7 anos atrás? Tem dia que aparece umas para mim que eu falo: o sangue de Cristo me cobre 3 vezes. Porque se a gente
Há uma canção que diz: vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter, meu alvo é Cristo. É maravilhoso isso, irmão. Nós estamos caminhando para frente. O apóstolo Paulo ensinou: prosseguimos para o prêmio da soberana vocação em Deus. Você tem que olhar para frente. Só que de vez em quando, quem é motorista sabe, você vai dirigindo pela estrada, tem a estrada pela frente para você olhar. Só que tem 3, como que é o nome daquilo? Retrovisor. Um aqui, outro aqui e um em cima. Para que serve aquilo? Você olha mais para a estrada na frente ou para os retrovisores quando você está viajando na estrada? Mais para frente. Só que você também olha de vez em quando para trás. E o problema da nação de Israel nesse ponto aqui é que eles estavam olhando para o que eles estavam fazendo para Deus, dizendo que estavam cansados daquilo, enfadados daquilo, se esqueceram, se envolveram tanto com a atividade do presente e com a expectativa do futuro, que esqueceu tudo aquilo que Deus tinha feito no passado. Olha o perigo. O perigo de eu estar tão envolvido com o presente e tão focado na expectativa do futuro, que eu esqueço o que Deus fez ontem. E de vez em quando canto o hino da harpa, irmão, que diz: quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tem que cantar isso, pelo menos uma vez por semana, para lembrar do que Deus já fez na nossa vida. Até os mais novos na fé, que estão aqui na igreja, já tem um histórico de lutas vencidas, de batalhas conquistadas, de crescimento espiritual, de edificação. Você já não é mais a mesma pessoa que você era 1 ano atrás. Oh, glória a Deus por isso! Que a gente vai crescendo de glória em glória. E o Senhor diz: espera aí que eu não terminei. Versículo 5. Povo meu, ora, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor, para que conheças as justiças do Senhor. O Senhor apresentou ao seu povo a sua justiça, através da consulta de Balaque ao profeta Balaão. Anota para você ler em casa, Números capítulo 22, 23 e 24. Números 22, 23 e 24. Em casa você lê, tarefa de casa. O Senhor diz: eu mostrei a minha justiça para vocês, diante da contratação de Balaque. Deixa eu contar para você rapidinho. O povo de Israel estava conquistando as suas vitórias. E eles acamparam na frente de Moabe. Uma vez que o exército de Deus estava acampado na frente de Moabe, o rei de Moabe, chamado Balaque, tremeu. Porque o histórico do que Deus fazia quando aquele povo entrava na frente da batalha era terrível. Onde o povo de Deus entrava, algumas vezes eles entravam cantando, e enquanto eles adoravam, Deus dava vitória contra os seus inimigos. Povo que venceu com seu líder no cume do monte, com as mãos erguidas e a vara do Senhor apontada em direção ao exército que lutava no vale, e Deus fazia os inimigos serem todos derrotados. O rei de Moabe fez a seguinte questão: por onde esse povo passa, o Deus deles entra no meio deles e concede vitória. Ninguém consegue vencer esse povo. Onde esse povo chega, eles arrasam com tudo que eles encontram. Ninguém consegue vencer essa gente que anda com esse Deus na frente. Eles levantam a arca do concerto e Deus entra, mesmo sem exército valente, sem armas carnais ou físicas, o Senhor entra e dá vitória para eles. Então nós não vamos pelejar contra eles, nós vamos tentar uma alternativa diferente. Quem vai querer dar de frente com esse povo?
vamos tentar contratar um profeta para poder amaldiçoar esse povo. O povo de Deus está acampado na frente de Moabe, e o rei Balaque manda os seus conservos ir até a casa de um profeta chamado Balaão. Quem está aí? O profeta Balaão recepciona os servos, os conservos do rei Balaque, que vem trazendo presentes, e diz assim: nós viemos aqui amando do rei. Tem um povo de Israel, que é um povo terrível na batalha, está acampado na frente de Moabe, eles vão nos derrotar. Só que o rei mandou eu vir aqui contratar você para ir lá profetizar contra esse povo. Aí Balaão diz assim: eu não posso te responder agora, porque eu não dou nem um passo sequer sem Deus me autorizar. Fica aqui essa noite, eu vou orar ao Senhor, e o que Deus me falar, eu faço. Os homens ficaram, eles aguardam até que Deus se manifeste na vida do profeta Balaão, e o profeta Balaão consulta a Deus: Senhor, o que eu faço? Ele diz: não vá com esse povo, eu não tenho compromisso com essa gente, eu te proíbo. Ele chega lá e diz assim: olha, Deus não deixou eu ir não, pode falar para o seu rei que comigo não tem essa conversa, mas nós vamos te dar dinheiro. Eu não posso falar que Deus está falando quando Deus não está falando. Vocês vão querer que eu fale o que vocês querem. Profeta não fala aquilo que quer, o que vem na cabeça, o que sente, o que pensa. Profeta tem autenticidade, a palavra de Deus está na boca dele. Ele só fala se o céu autorizar. O que fala qualquer coisa é boca solta. Aí tem um monte de profeta aí. Profetiza carro, profetiza casa, chave de apartamento, profetiza casamento, profetiza divórcio, profetiza emprego, profetiza tudo. É assim diz o Senhor. Você vai perceber os homens da Bíblia, os profetas de Deus, homens, por exemplo, como o profeta Isaías, que Deus manifesta 6 profecias na boca dele, e tem profeta aí que toda vez que fecha o olho, Deus está falando. Você vai lá, o que Deus está falando aí? Deus está falando hoje. E daqui a pouco Deus está falando de novo. Paulo relata lá 6 visões. Na trajetória de Paulo, 6 visões. E aí tem profeta nos nossos dias que quer ter uma revelação por dia. Ou melhor, 10 revelações por dia. Nem Paulo. Cuidado com esse negócio de Deus está falando. Deus está mandando. Corre disso. E Balaão: eu sou profeta, eu não posso falar se Deus não me autorizar. Os homens chegam até Balaque e dizem: olha, com o homem não tem negócio, ele não vai liberar. Fala que eu dobro a proposta. Já pensou, Henrique? Paga o dobro. É tão simples. É só abrir a boca e falar: eu amaldiçoo. Pronto. É ruim, é difícil fazer? Não. Ainda para ganhar muito dinheiro. O que tem de profeta profetizando por dinheiro, irmão? Comprado e vendido. Dependendo da oferta que você dá para ele, ele fala uma coisa. Tem umas casas de profeta aí que é só carrão do ano que encosta. Que todo dia tem uma palavra de Deus. Só que eu não sei onde que Deus está nisso. Balaão, ele mandou dizer que vai dobrar a aposta. Ele vai pagar o dobro. Vai lá profetizar. Ele diz: não posso. Se Deus não me deixar. Aí vai o profeta de novo na presença de Deus: Senhor, o homem está ali. O que eu faço? O Senhor diz para Balaão: vai. Que Deus é esse que uma hora fica, outra hora vai? Vai, mas só fala o que eu te mandar. Tá bom, Senhor. Aí o texto bíblico diz que ele vai, junto com os homens, montado numa jumenta, e no meio do caminho Deus se irou com eles porque ele foi. Eu li isso aqui e falei: uai, Senhor, até eu estou confuso. Não foi o Senhor que mandou ir, agora foi. Sabe quando o pai fala para o filho bem assim, o filho fica: eu quero ir, quero ir. Não vai, não vai, não vai. Daí a pouco fala: vai. Mas não é, pode ir. O marido quer pescar. Amor, quero pescar.
Aí ela fala, vai não. Não, mas eu quero. Aí ela fala assim, tá bom, então vai. Que vai que é esse? Não é, não, amor, vai, precisa mesmo ir, porque você descansa. Não, ela fala assim, quer ir? Você quer ir? Mas você não quer ir? Quer ir, então vai. O cara fica, mas peraí, é para ir ou é para não ir? Ah, não vou não, mas só do jeito que você falou, eu já entendi que não é para ir. É um vai, mas dizendo que não vai. Eu imaginei que era isso que Deus estava falando, de tanto insistir, então vai, mas só fala o que eu falar. Aí lá no meio do caminho, você também não era para ter ido. Lembra que eu preguei outro dia sobre o apego da primeira ordem? Que ele estava louco para Deus falar que vai, para ganhar o dinheiro. Profeta corrompido. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Tá bom. O coração de Deus se irou contra eles na beira do caminho. E Balaão está lá montado na jumenta. E de repente a jumenta empacou. Nem para frente e nem para trás. Aí Balaão começou a espancar a jumenta. E a jumenta parava. Dali a pouco, a jumenta pega a perna de Balaão e imprensa contra a parede. O pé dele garrou, ele deu uma chibatada nela, ela empinou, ele caiu no chão. Sabe por que a jumenta empacou? Porque tinha um anjo de Deus parado com a espada desembainhada na frente dela. A jumenta viu o anjo, mas o profeta obstinado não viu. E quantas vezes o profeta está tão cego no preço do seu negócio, que até um animal consegue enxergar Deus e ele não consegue. O pecado faz isso com as pessoas, está tão cego que o Espírito Santo pode atravessar na frente dele, botar 50 sinais, fazer como Tamar, que aparece na frente de Judá e diz assim, o preço para ficar comigo é teu bordão, teu cajado e teu lenço. Ela estava destituindo ele de cima a baixo, mas ele estava tão cego pela carne, que entregou tudo na mão de uma prostituta. Isso que faz o coração obstinado. Esaú chega, Jacó está fazendo um guisado. Que tempero que tinha naquele guisado, para Esaú aceitar vender a bênção de Deus por um prato de comida? Será que ele não percebeu? Era uma armadilha pronta na frente dele, ele não viu. É melhor ser uma jumenta com visão de profeta do que um profeta com a visão de jumenta. A jumenta viu e empacou. Aí, dali a pouco, ele cai e começa a espancar a jumenta de novo. Aí a jumenta abriu a boca e começou a falar. Por que você está me batendo? A jumenta falou. Irmão, está na Bíblia. Não estou contando historinha. A jumenta abriu a boca e falou bem assim, o que eu fiz para você? Está aí na Bíblia, eu te carrego no meu lombo a vida inteira, nunca fiz isso com você. Será que você está tão cego que você não consegue ver? Que eu nunca fiz isso com você, agora eu estou fazendo. Ele fala para a jumenta, ele começa a conversar com a jumenta. Irmão, se a jumenta falasse comigo, eu saía correndo. Nunca mais a jumenta ia me ver. É igual Eva conversando com a serpente. Está no jardim, a serpente fala, bom dia. Nunca mais ia me ver. Correr até o arroz secar. Se brincar, eu estaria correndo até hoje. Mas a jumenta está falando, e está conversando com a jumenta. Falou bem assim, não, mas se eu tivesse um facão aqui agora, eu te matava aqui mesmo. Balaão falando para a jumenta. A jumenta, você não está vendo nada? Aí a Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Balaão. Ele viu o anjo do Senhor. Antes tarde do que nunca. E vão. Quando chega lá, campo em frente de Moabe. E aí ele diz, agora é hora de profetizar. O dinheiro está aqui. Assim que você falar assim, diz o Senhor, já cai na sua conta o Pix. Ele está lá até suando, meu Deus. Vai dar para quitar todas as minhas contas. Ele já está pensando o que ele vai fazer com o dinheiro que ele vai receber. Vai cair o Pix, vai. Na hora que ele vai abrir a boca, é agora. Você vai amaldiçoar. Quando ele levanta a mão para amaldiçoar Israel, Deus entra dentro da boca dele.
e diz, quando ele vai falar, eu a mal, Deus troca as palavras na boca do profeta e ele grita, não possa amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Ele disse, não era para isso que eu te chamei aqui. O homem ficou bravo. Tenta de novo, mas é que eu não consigo. Eu vou falar, a minha língua enrola. Tenta de novo. Ele abre a boca para falar. Eu a mal, o Senhor grita na boca do profeta Balaão, diria eu e não cumpriria? Contra Jacó não vale encantamento algum. E por 3 vezes ele tentava amaldiçoar, Deus trocava as palavras na boca dele e ele só conseguia abençoar, porque ninguém tem poder de amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Posso liberar uma palavra sobre a sua vida nessa noite? Não é espada de São Jorge plantada no seu quintal que vai livrar você da obra da macumba, da inveja, do olho gordo, meu irmão. Tem uma marca do sangue do cordeiro no alto da sua cabeça e nos umbrais das portas da sua casa. Não tenha medo de macumba, de olho gordo, de inveja, de feitiço, malefício, maloiado. Não tenha medo dessas coisas, porque contra Jacó não vale encantamento. Pastor, olha para mim, o que foi? Eu vi, colocaram meu nome na boca de um sapo. Coitado do sapo. Pastor, jogaram terra de cemitério em cima da minha casa. Perderam tempo. Por quê? Contra Jacó não vale encantamento. Pastor, mora uma macumbeira do lado da minha casa, ela joga os patuá no meu quintal, não aguento mais, vou mudar de casa. Muda não. Ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. E a Emily canta um corinho que macumba não mata crente. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Você pode levantar a sua mão e declarar que o sangue de Jesus tem poder sobre a sua casa? Que o sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida? Que o sangue de Jesus tem poder sobre os seus filhos? Que o sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida? Ah, pastor, mas pensa numa pessoa invejosa que mudou lá perto de casa. Ela tem inveja. Irmão, o que a inveja dele tem a ver com a sua vida? Tem gente que fala bem assim, eu não vou nem postar para ninguém ficar com inveja. Não vou nem falar. Que bobeira que é essa? O que Deus está lembrando de Israel aqui, quando Ele traz esse assunto para lembrar, dizendo assim, vocês estão cansados de mim, mas olha o que eu já fiz com você. Eu guardei vocês com a sebe de fogo. Lembra de Satanás falando com Deus? Jó, é lógico que Jó te teme. O Senhor colocou um muro de fogo em volta dele, da sua casa, dos seus bens e dos seus filhos. Fala para quem está perto de você, tem um muro de fogo ao seu redor. A Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não pode lhe tocar. Alguém aí? Alguém aí? Então o Senhor está dizendo para Israel, te libertei, te salvei, te dei direção, coloquei o anjo do Senhor acampado ao seu redor, de maneira que o mal não tinha poder de tocar na sua vida. Quando Balaão tentou amaldiçoar, eu mudei as palavras da boca dele, e a bênção veio. Versículos 6 e 7. Estou terminando já. Com que me apresentarei ao Senhor? E me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? 7. Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite, darei o meu primogênito pela minha transgressão? Será que se eu pegar o meu próprio filho e dar de oferta para Deus, Ele vai conseguir fazer alguma coisa por mim? Será que se eu sacrificar um animal, Deus vai me responder? Será que se eu fizer um sacrifício, Deus vai me atender? Ele diz, o fruto do meu ventre, pelo pecado da minha alma, que remissão é essa que eu vou receber? Que perdão é esse que eu vou receber? Que sacrifício eu vou dar a Deus?
em favor do resgate da minha alma. Olha aqui o que eu escrevi para não esquecer. O povo se apoiava nos rituais, nos sacrifícios oferecidos e viraram as costas, ignorando o que era principal. Eu vou falar o que, você diz ok. Culto, ritual, sacrifício, levita, templo, tudo ok. Só que o povo se esqueceu de uma coisa. O povo se esqueceu do principal. E se você esquecer Deus, se você esquecer de tudo que eu preguei aqui até agora, se lembre do versículo 8 que eu vou ler com você aqui. E com isso eu encerro. Vocês lembraram do culto? Vocês lembraram do louvor? Vocês lembraram da pregação? Vocês lembraram da intercessão? Vocês lembraram do sacrifício? Vocês lembraram de dar o dízimo? Vocês lembraram de dar oferta? Vocês lembraram de fazer tudo? Só que teve uma coisa que era o principal e vocês esqueceram. Deus não quer outra coisa senão algo que não vai te enfadar, ou que pelo menos você não vai se sentir enfadado. E aqui tem 3 coisas que Deus exige de nós, que se você observar, irmão, você está joia diante do Senhor. Primeiro, o que Deus pede, senão que você pratique a justiça. Porque eles levavam o sacrifício diante de Deus no seu culto, mas eram desonestos no seu negócio. Eles iam para a igreja no domingo, mas na segunda-feira tinha um gato pendurado na energia dele. Ele adorava a Deus no domingo, mas não praticava o que era justo na segunda, não era misericordioso, não praticava a justiça. E Deus estava dizendo: obediência quero, e não sacrifício, porque o texto bíblico nos mostra, e é doutrina bíblica, que obedecer é melhor do que sacrificar. Deus vai chegar a falar para Israel em Malaquias, que quando eles sacrificam os seus animais para perdoar os seus pecados, Deus sente nojo deles. Eu olho para o culto de vocês e sinto vontade de vomitar. Por quê? Porque vocês estão fazendo tudo que o ritual manda, mas o coração de vocês não é apegado à justiça. Vocês não experimentam o acrescentar de Deus na vida de vocês, porque Mateus 6,33 diz que, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E se você não tratar a justiça como uma prioridade na sua vida, ser honesto nos seus negócios. Ontem eu estava aqui fazendo um workshop de educação financeira e explicando aqui como que você faz para você ser abençoado financeiramente. Primeiro é trabalhando, que Deus não tem compromisso com gente preguiçoso. Vai deitar na rede e orar para o Deus provedor te abençoar, aí você não quer nada com nada. E a segunda é ser honesto nos seus negócios. Deus não tem compromisso com gente trambiqueira, que compra e não paga, que fala que vai e não vai, não aparece. Então, justiça. Deus quer que você ame a justiça. E outro, que você ame a beneficência. Em outras versões está a misericórdia. Tem gente, irmão, que se sente melhor do que todo mundo, não tem misericórdia de ninguém. A Bíblia diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Sabe, um dia eu preciso de misericórdia. Então, quando eu vejo alguém perto de mim tropeçando, eu tenho que agir com misericórdia. E a gente está sempre pronto para estender o dedo para julgar as pessoas, achando que é melhor do que os outros, mandando todo mundo para o inferno. Esse dia eu vi um gurizinho falando num podcast: você que é ateu, você vai queimar no fogo do inferno, seu endemoniado. Falei, meu Deus, vocês viram isso aí? Falei, irmãos, Deus tem que tratar essa prepotência nossa, achar que Jesus é propriedade da igreja evangélica. Ah, você só vai para o céu se você for da minha igreja. Ah, pelo amor de Deus.
Aí a pessoa diz, ah, não, na minha religião vai todo mundo para o céu, e quem não é da minha religião vai tudo para o inferno. Para de mandar os outros para o inferno, irmão. Misericórdia. Deus quer misericórdia. Para de julgar os outros. Tem que tirar o estender de dedo, estender a mão para ajudar. Alguém que está perdido, acende a luz para ele achar o caminho. Mas não sai por aí. Tem gente, irmão, que não consegue mais pregar na sua própria família. Ele chega numa reunião familiar, as pessoas não querem nem papo com ele, porque ele já chega lá dando pressão em todo mundo. Para ser crente, para ir para a igreja. Não é assim que você ganha uma alma. Até os nossos apelos, às vezes, são apelos apelativos. Ontem eu estava pregando na albergue, falei, não vou fazer apelo não. Porque às vezes você fica lá na insistência. Oh, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Aí a pessoa vem para Jesus com medo de ir para o inferno, vai para o inferno com medo de tudo. Não muda. Como que você ganha uma alma? Você ensina as pessoas a serem apaixonadas por Jesus. E Jesus é o Pai de toda misericórdia. Ele veio buscar e salvar quem se havia perdido. Indagado sobre esse assunto, ele diz: Jesus não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Está em João capítulo 1. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de meu pai. E as pessoas começavam a criticar Jesus, os religiosos, que era propriedade de Deus, era propriedade deles. Nós somos santos, os outros são tudo pecadores, não conversa comigo não. Aí Jesus se assentava com as prostitutas, com os noiados, com todo mundo. A pior gente do mundo, eles misturados lá, Jesus no meio do povo. E aí começaram, isso aí diz que é profeta? Se fosse profeta, saberia com que tipo de gente ele está andando. Eu imagino um que arriscava dizer, tá vendo? Diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Para Jesus. Aí Jesus olhava para ele e falava assim, os sãos não precisam de médico não. Quem precisa de médico são os doentes. Você fica repelindo todo mundo. Você tem que trazer para perto. Se você tiver um coração misericordioso, você não vai precisar de abrir a boca para falar uma palavra para ganhar ninguém para Jesus. Só a sua maneira de viver já faz a pessoa desejar servir o Deus que você serve. Santo Agostinho pregou: pregue o tempo todo, quando for necessário, use as palavras. Você só abre a boca para falar quando for necessário. A Bíblia diz que uma mulher santa santifica seu marido. Uma mulher santa santifica seu marido. Sabe como que você vai ganhar seu marido para Jesus se ele não for cristão? Não é brigando com ele todo dia. Tem que ir para a igreja. A sua maneira de viver vai mostrar para ele que algo diferente aconteceu na sua vida. E automaticamente ele vai desejar servir o Deus que você serve. Se a gente começar a rever isso, irmão, do local de trabalho onde a gente está, o brilho do Espírito Santo vai brilhar em nós, a gente vai aprender a ter misericórdia. É isso. Não adianta ir para o culto todo domingo, e não ter misericórdia de ninguém. Então, que você pratique a justiça, que você ame a misericórdia, e outra, que você ande em humildade diante de Deus. E o que eu estou falando aqui agora é já a pressuposição da humildade. O apóstolo Paulo ensinou que a gente deve considerar os outros superiores a nós mesmos. E não considerar que a gente é melhor do que o outro. Às vezes a gente decora 2, 3 versículos da Bíblia e já acha que já dá para dar sermão e sabão na cara dos outros. Irmão, a pessoa coloca uma Bíblia debaixo do braço, domingo, e vai para a igreja. Os vizinhos tudo vendo. Esse aí é crente. Quando Eliseu chegava, passava na rua da Sunamita, ela gritava assim: ali vai um santo homem de Deus. Agora deixa eu perguntar, quando você coloca a Bíblia debaixo do braço, que você sai da sua casa para ir para o culto, e seus vizinhos estão vendo, o que será que eles falam? Porque tem uns que falam bem assim, lá, já vai para a igreja. Passou o dia inteiro xingando e dando chute nos cachorros, brigando com o vizinho.
Agora tá indo pro culto, olha lá. Olha lá, a Madre Teresa de Calcutá. Lá vai, ó, com a cara de santa, isso aí só Deus, papai. Aí tá de mal da vizinha da direita, da vizinha da esquerda. Se faltar o sal do almoço, você não tem onde pegar emprestado, que você brigou com todo mundo. Mas não, estou indo para a igreja, sou crente. Agora eu sou de Jesus. Seja um facilitador de perdão, de graça, de misericórdia. Eu quero ser um rio de graça. Fala para alguém, seja um rio de graça. Fala para ele que andar com você tem que andar cheio. Andar comigo tem que andar cheio. Se cada vez que um julgamento for sair da nossa boca, saísse um versículo bíblico, a gente já era teólogo formado. O Enzo está aprendendo a Bíblia, estou ensinando para ele. Ele já decorou um salmo. Todo dia de noite, quando a gente ora de joelho, eu não quero, pai, falar. Ontem nós fomos orar de joelho, vamos começar a orar. Ele falou bem assim, eu vou orar para o cunhado. Eu falei, que cunhado? Cunhado, marido da Rosa. É o Conrado. Tá na cabeça dele, ninguém incentiva. Do nada ele sorta um assim, ele vai lá. Vou orar para o cunhado, que cunhado? O marido da Rosa. Você está nas orações do Enzo, viu, irmão? Ele vai lembrando de um por um. Tem dia que ele esquece. Tem vezes que ele fala de Natália, ele repete umas 10 vezes. Né? Por fulano, para Natália. Aí fulano, e para Natália. Já falou a Natália. E por fulano, e para Natália. Eu falei, Senhor. Ninguém é mais orada do que você aqui nessa igreja. Que o Enzo. Então, outro dia, eu fui levar ele na escola. Ele falou bem assim, na hora que eu estacionei, tinha um gol assim, ele falou bem assim, ah lá papai, o carro é igualzinho do Jorge. Eu falei, não é possível. Ele sabe o seu carro, ele conhece o carro dos irmãos, não é amor? Ele fala, esse aqui é o carro igual do fulano, igual do segundo, ele sabe do carro de todo mundo. Eu falei, meu Deus, tá mais atento do que eu. O que eu estou falando aqui para você? Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande em humildade com Deus. Humildade, irmão, humildade é uma virtude que só o Espírito Santo pode conceder na vida de uma pessoa. Deuteronômio capítulo 10, fica de pé no seu lugar, por favor. Eu já encerro. Deuteronômio 10, 12 e 13. Olha aqui para mim. O decreto de Deus na boca de Miqueias é: você está achando difícil porque você está fazendo um monte de coisa que eu não mandei você fazer. Você está enfadado, e sabe de onde vem esse enfado? Porque você não aprendeu o principal. Porque se você aprendeu o que é justiça, o que é misericórdia e o que é humildade, nunca mais você reclama de servir a Deus. Vocês entenderam o que eu acabei de falar? Nunca mais você vai reclamar de fazer as coisas que Deus pede para você fazer para Ele. Vai se sentir esgotado com isso. Porque você vai lembrar de tudo que Deus fez. E quem está caminhando junto com você é a beneficência, é a misericórdia, é a humildade. Deuteronômio 10, 12 diz: agora pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti. Deus está pedindo de nós. Senão que temas ao Senhor, que andes em todos os seus caminhos, que ames e sirva o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, para guardar os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem. Quando eu li isso aqui, irmão, meus olhos saltaram. Porque quando Deus me pede para servi-lo, Deus não quer me enfadar, Deus não quer me cansar.
E Deus não muda se eu fizer ou se eu deixar de fazer. Sabe quem é o maior beneficiado quando eu obedeço a Deus? Sou eu mesmo. Todos os mandamentos de Deus é para o teu bem. A cerca que Deus coloca dizendo, não passa daqui, você fica sapateando, dizendo, mas eu queria, você queria, mas essa cerca que Deus colocou aí é para o teu bem. Tudo que Deus nos pede é para o nosso benefício próprio. Tudo que Deus nos pede não traz nenhum benefício para Ele mesmo. Ou você acha? Não, você não acha isso. Você não acha que se você não fizer alguma coisa para Deus, Deus vai lá no céu, o céu vai parar. Hoje o céu está de recesso. Por quê? Não porque a divina não cantou hoje. Aí parou o céu. Ah, não vai, o céu parou. Por quê? Não, porque a pastora Luciana não foi fazer a visita. O céu parou hoje, porque o pastor Antônio não quis dar aula na quarta-feira. Você acha que Deus muda por causa das coisas que nós fazemos? O jejum que você faz não muda Deus, muda você. A oração que você faz não beneficia Deus, beneficia você. A consagração que você entra não é para favor de Deus, é para você. A oferta que você entrega na igreja, você acha que, ai meu Deus, Deus tem algo para fazer, não vai fazer porque o irmão não deu o dinheiro na igreja. Dá vontade de rir. Irmão, Deus pode salvar o mundo inteiro sem você dizer uma palavra. Deus pode realizar todos os projetos na igreja que dependem de auxílio financeiro sem você ofertar nenhum real. Só que tem uma coisa, tudo que você faz para Ele, volta para você. Cada oração é para você. As horas de lágrima na madrugada é você. Então para de dizer que Deus está te enfadando, Deus está te cansando, você está esgotado de Deus. Quando Mical deixou Davi sair pela janela, e os homens chegaram e falaram bem assim, ele me falou que se eu não deixasse ele embora, ele ia me matar. O que era aquilo? Ela estava dizendo assim, ele estava me sufocando, ele ia me matar, eu deixei ele embora porque eu estava cansado. Esgotada de tanto ele me pressionar. Respira bem fundo e solta. Diga para alguém, sinta-se leve. Você está desobrigado. Você está desobrigado. Fala para ele, você está desobrigado. Você não é um filho da obrigação. Você não é um filho da obrigação. Você não é um filho da obrigação. Se você não vier limpar a igreja vai estar limpa na hora que os irmãos chegar. Se você não for no albergue pregar, vai ter culto lá. Se você não for na praça evangelizar, vai ter evangelismo na praça. Se domingo que vem você emburrar e não vier no culto, vai ter culto. Se você não ligar o celular para participar da aula quarta-feira, vai ter aula. Sabe quem está perdendo? Você. E toda vez que eu me desobrigo, na verdade eu estou cedendo contra mim mesmo algo que seria para o meu próprio benefício. Vamos orar? Vamos orar? Ore para Deus transformar o nosso coração. Ore para que o Espírito Santo entre dentro do nosso entendimento, para a gente compreender essas coisas, para a gente não ficar apegados a ritualísticas, a pressões, não ficar apegados a obrigações. Eu quero me sentir desobrigado, mas eu quero que a carga de amor de Deus na minha vida seja tão grande, que de livre e espontânea vontade, eu decida honrar e servir ao Senhor. Eu não preciso de ninguém me pressionar, para eu executar e cumprir a vontade que Deus tem na minha vida. Eu preciso obedecer. Oh Senhor, que essa palavra nessa noite possa servir de meditação, de reflexão para cada um de nós, de entender, meu Pai, que os teus
teus caminhos são retos, são perfeitos, e que o Senhor quer fazer algo na nossa vida, que o Senhor deseja transbordar na nossa vida, que o Senhor deseja mudar a história da nossa vida, mas que se isso for feito debaixo de enfado, de canseira, de pressão, não vai funcionar. O Senhor deseja corações voluntários, decididos. Senhor, nos dá um coração voluntário, desejoso de te servir, de contribuir, de cooperar, de fazer parte, de pertencer, e que tudo isso seja obra do teu Espírito em nós, nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Se assim for, a obra que o Senhor tem entregado nas nossas mãos para executar, ela será concluída e o teu nome será glorificado. Obrigado, Senhor, e que a tua graça, que a misericórdia, que a benevolência, Senhor, esteja sobre a nossa vida, que nós tenhamos um coração que pratica a justiça, que ama a misericórdia e que anda em humildade com Deus.